Mateus capítulo 7, versículo 21, que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparar-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Bom, o que me chama a atenção aqui, os ensinamentos de Jesus, primeiro, quando ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós somos um país de uma origem cristã. Todo mundo confessa que crê em Deus, ou são poucos que chegam e dizem: não, eu não creio em Deus. Que se diz cristãos. Quando eu estou falando cristão, eu estou falando todos aqueles que têm um segmento religioso cristão. Isso é o crente, o católico, todo mundo. Ele diz: eu sou cristão, porque ele segue uma religião cristã, está voltada à cristandade, quer dizer, tendo ali que fala de Jesus Cristo. Então todos, católico, crente, todos. Então é fácil a gente hoje falar: eu sou cristão, e chamar Deus de Senhor. Só que Jesus, ele chega e diz aqui, nem todos que me chamam de Senhor entrarão no reino dos céus. Então isso é algo para a gente repensar, na nossa vida, porque nós chamamos Deus de Pai, nós chamamos Deus de Senhor, mas isso não basta, isso não me faz entrar no reino dos céus, porque a questão não está como eu falo ou que eu confesso, mas como eu me posiciono, porque é o que ele diz aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. A nossa garantia de entrar nos céus não é pertencer a um grupo cristão, simplesmente. É a gente fazer a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para uma das igrejas, em uma das cartas dele, ele disse: aquela igreja está andando firme com Deus, andando na presença de Deus. Mas ele disse assim: desde o dia que eu soube que vocês estão firmes com Deus, eu tenho orado por vocês. E qual era a oração que Paulo tinha feito para aquela igreja? Para que ela crescesse em sabedoria e inteligência espiritual, e no crescimento do conhecimento da vontade de Deus. Cada dia viesse conhecer a vontade de Deus. Para quê? Para fazer.
Irmão, o maior perigo do cristão é ele não conhecer a vontade de Deus, porque só vai entrar no céu quem faz a vontade de Deus. E alguém pode dizer: eu sei qual que é a vontade de Deus. Aí você pergunta: quanto tempo você gasta lendo a Bíblia todo dia? Quanta atenção você dá à Bíblia? Não tenho tempo para isso não, mas eu sei a vontade de Deus. Não tem, a vontade de Deus, está aqui na Bíblia. Nós somos cheios de conceitos, dos nossos próprios conceitos, de coisas que nós achamos que é certo. Mas nós só vamos descobrir o que é certo perante Deus a cada dia nos dedicamos. Por isso que a Bíblia diz lá no primeiro Salmo, ele nos leva a meditar nesse livro dia e noite. Em Josué, Deus diz: Josué, medita no livro nesse livro dessa lei todo dia e noite. Para quê? O que é meditar? Meditar é aquilo que você pensar sobre ele, é você procurar entendê-lo, compreendê-lo. É eu ler a Bíblia e não só ler por ler, é eu ler e procurar compreender. Tem até gente que faz isso religiosamente. Tem gente que todo dia lê salmos porque gosta de ler salmos, porque salmo é um livro poético e é gostoso ler salmos. Pessoas já me falaram, pessoas religiosas, senão todo dia eu leio salmo. Tem gente até que faz de salmos a sua oração, pega um salmo lá e como se fosse sua oração. A pessoa lê, mas ela lê por ler, ela não procura entender, compreender o que está escrito ali, porque ali está. Ali, quando nós entendemos, nós vamos entendendo a cada dia a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, como Deus quer que nós nos portamos, como Deus quer que nós agimos, e também descobrimos a vontade de Deus, a vontade dele de nos fazer o bem, de nos ajudar. Quantos cristãos estão doendo que não sabem, não tem a convicção que é a vontade de Deus curar e curá-lo imediato? Mas a pessoa não sabe que é a vontade de Deus. Ela até diz assim: eu até orei pedindo a Deus a cura, se for da vontade dele, ele me cura. Olha só, se for da vontade, é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus lá na cruz do Calvário, porque diz que lá no Calvário Jesus levou nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades, e fomos curados ali pelo sofrimento dele na cruz do Calvário. Então, como não seria a vontade dele? Mas às vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. E por que não conhecemos? Às vezes porque não damos tanta atenção. Às vezes damos muita atenção, às vezes até a pessoa dá muita atenção no trabalho que ela faz, naquela obra que alguém manda ela executar, ela faz, mas faz com prioridade, ela faz com todo zelo, procurando fazer certinho. Mas na hora de ler a Bíblia, ela lê de qualquer maneira, na hora de ouvir a mensagem, ela ouve de qualquer maneira, e a pessoa vai vivendo uma vida sem conhecer a vontade de Deus, e não conhecendo também não vai fazer. Se eu não conheço, eu não tenho como fazer. Então por isso que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, e todos nós dizemos Senhor, né? Nós já começamos a orar e falando isso: Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu chamo ele de Senhor. Ele disse: mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. E esse tem que ser um cuidado. Parece uma palavra tão simples. Você conhece tanto esse versículo, eu tenho certeza que você conhece tanto. Só que quando nós paramos para entender e ver a gravidade da situação, começarmos a refletir, olhando: meu Deus, eu tenho te chamado de Senhor, mas eu tenho te tido como Senhor. Que uma coisa é eu chamar Deus de Senhor, outra coisa é eu ter Ele como Senhor. Há uma diferença. Eu chamo Ele de Senhor, eu chamo. Aliás, nós já acostumamos chamar de Senhor tanta gente que não é Senhor nada na nossa vida, não é verdade? Até por uma forma de respeito. A gente chega diante de uma pessoa e falamos assim: o Senhor, isso e isso.
ô Senhor, isso. E se aquela pessoa nos desse uma ordem, será que a gente iria obedecer? A gente então chama ele de Senhor, porque quando você trata alguém de Senhor, você quer dizer que ele é Senhor sobre você, ele tem poderio sobre você. Mas nós aprendemos tanto usar essa palavra apenas por respeito, que às vezes nós usamos ela com Deus apenas por respeito. Ele é Senhor, mas não colocamos Ele como Senhor na nossa vida. E Senhor, entenda bem, quando a gente mas Deus, a gente diz assim, não, Deus é o Senhor da minha vida. Qual é a primeira coisa que vem na mente? Qual a primeira coisa que vem na sua mente quando você diz, Deus é o Senhor da minha vida? Geralmente já vem no sentido, Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim. Só que nós esquecemos que a gente tornar alguém Senhor da nossa vida, a gente estamos colocando Ele para nos dominar, estamos nos colocando debaixo do domínio dEle. Agora não sou mais eu, é Ele que me domina, é Ele que diz, é Ele que dita as regras. E às vezes nós queremos Deus como Senhor no sentido para Ele cuidar de nós, não para nós obedecer. E se Ele é o Senhor da nossa vida, é Senhor para cuidar também, mas é Senhor para nos conduzir, para nos ordenar e a gente obedecer. Por isso que Jesus disse aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem vai entrar? Ele diz, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, primeira coisa, Deus é o Senhor da tua vida, então te dedica a compreender a vontade dEle. E à medida que você for aprendendo aquilo que é vontade dEle, você vai pondo em prática, porque senão Ele não será o Senhor da nossa vida, senão Ele não será o nosso Senhor. Nós vamos chamar Ele de Senhor, porque Ele disse assim, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí Ele vai lá na frente, quando um dia que estivermos todos diante de Deus, Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, está falando do dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que Ele está falando de um grupo aqui específico, de um grupo que se a gente olhar, a gente vai dizer, esse grupo aqui está muito bem com Deus, porque é um grupo de pessoas que vão dizer, Deus, Senhor, mas no Teu nome, Jesus, nós profetizamos. Então foram muito usadas por Deus para profetizar. No Teu nome nós expulsamos demônios, pessoas cheias de autoridade contra o inferno, que expulsaram demônios. No Teu nome fizemos muitas maravilhas. Você já imaginou? De repente a pessoa começa a ser usada por Deus, e ele olha e as maravilhas de Deus acontecem. Essas maravilhas são aquelas coisas extraordinárias, aqueles milagres extraordinários, paralítico levantando, cego voltando a ver. Irmão, se a gente vê um homem sendo usado por Deus, orando e paralítico levantando, pessoas sendo curadas, expulsando demônio matando, o que é que nós vamos dizer desse homem? Que homem de Deus, não é verdade? Você vai se sentir até pequeno diante dele, se você não faz a mesma coisa que ele. Mas Jesus disse que muitos desses vão dizer, Senhor, nós fizemos tudo isso. E qual será a resposta de Jesus? Então direi abertamente, para que todos ouçam, nunca vos conheci. Nossa, já imaginou que coisa? Você já pensou isso? Irmão, isso é para
colocar um temor no nosso coração e a gente repensar como nós estamos andando com Deus. Porque se pessoas que foram tão usadas por Deus, pessoas que eu e você, olhando ia dizer, nossa, essa pessoa é de Deus, que homem de Deus. Por isso que Paulo diz que nós não devemos nos gloriar em homem nenhum. Não é porque uma pessoa está sendo muito usada por Deus, que não, aquela pessoa é de Deus, não aquela pessoa. Lógico que você não vai dizer que o cara é do diabo, mas bater no peito e dizer, porque são dons, pessoas que creram no poder de Deus, receberam dons e vão ser usadas, mas aquilo não garante a entrada da pessoa no reino dos céus. Não é porque a pessoa ora pelo paralítico e ele é curado que ela está garantida no reino dos céus. Deveria sim estar, né? Não é porque a pessoa ora e o cego passa a ver, acontece uma maravilha através que ela está garantida. Ninguém está garantido no reino dos céus se não fizer a vontade de Deus. Mas não é vontade de Deus que a pessoa seja usada? É, mas Jesus está falando aqui de um grupo que vai ser usado pelo poder de Deus, e todo homem quer. Qual de nós aqui não gostaria de orar pelo paralítico e ver ele se levantar e sair andando? Qual de nós não quer orar pelo cego e ver ele voltar a ver? Qual de nós aqui não gostaria de chegar e a pessoa está lá morrendo e você orar e ver ela se levantar? A gente ia ficar muito alegre. Os discípulos, aconteceu isso com eles. Jesus disse, vão pregar o evangelho. E Jesus disse, vão curar os enfermos. E eles curaram os enfermos, libertaram os cativos e voltaram alegres até Jesus. E disseram assim, Senhor, até os demônios se submetem a gente ordena e eles saem. Eles nunca tinham feito aquilo. Quando eles fizeram, voltaram alegres. E Jesus cortou eles na hora. Assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Antes alegre-se, pois seus nomes está escrito no livro da vida. Que era o que Jesus estava dizendo para eles. Entenda bem essa frase. Antes se alegre, por o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Os discípulos oraram por pessoas doentes e viram elas sendo curadas. Os discípulos expulsaram o demônio e viram o demônio sair. Mas eles não viram que o nome dele estava escrito no livro da vida, porque o livro da vida está no céu. Isso eles não poderiam ver. Mas Jesus disse que eles tinham que se alegrar por isso. Quer dizer, eles tinham que crer nisso, andar de tal maneira que soubesse, não, meu nome está escrito lá. Isso é minha alegria. Qual é a nossa alegria? Nossa alegria é quando nós oramos e Deus nos usa para alguém ser curado. Deus nos usa para alguém ser abençoado pela nossa oração. Nossa alegria é quando nós oramos e recebemos resposta de Deus. Quem já se alegrou porque um dia pediu algo a Deus, Deus respondeu? Só que isso é pequeno, irmãos, porque Deus pode te dar uma grande bênção hoje, mas isso não te garante que você vai para o céu. Não garante. Deus pode te dar algo grande. Deus pegou, falou para Samuel, Samuel, vai até a casa de Saul e ungir ele como rei. Pai de Saul chamou, não foi nem a casa, mas chama ele e ungir ele como rei. Samuel ungiu. Qual foi o resultado final de Saul? O Saul nem acreditou. Quando Samuel disse, você vai ser rei, Senhor. Minha família não é essas coisas não. A tribo que eu moro também. Ele não acreditou nisso. Mas ele se tornou rei. Logo tinha um bocado de gente seguindo ele. Adiantou de quê? Ele não andou no temor a Deus, não respeitou a palavra de Deus, perdeu a vida. Deveria ser uma vitória.
virou derrota. O primeiro homem, Deus criou ele, Adão. Deus preparou. Adão foi o homem que recebeu a maior bênção material de Deus. Às vezes você ora, pede, Deus me dá, abre uma porta de emprego, Deus me dá um salário melhor, e você fica alegre quando Deus abre. Outro diz, Deus, eu quero comprar meu carro, abre a porta, vou comprar meu carrinho, compra. Deus abençoa, a pessoa compra. Deus, eu quero comprar minha casa, Deus abençoa, a pessoa compra. Adão ganhou o mundo inteiro para ele, só tinha ele. Deus fez a terra deles, é tudo teu aí, ó. Ainda fez um jardim especial para ele ficar. Fica tudo, é tudo teu aí. Domina, enche essa terra. Ganhou tudo. Não adiantou de nada. Trocou pela mordida numa fruta. Porque nem a fruta inteira foi, porque a mulher tinha colhido, comeu, disse comi, foi bom. E toma aí, come também. Prova esse negócio aí que isso é bom. Deus te disse, faz isso, né? Perdeu tudo que tinha ganho. Ainda deixou uma confusão danada para a humanidade. Mas, então o que eu quero dizer? A coisa mais importante é a gente aprender a fazer a vontade de Deus. E o que deve nos alegrar, a nossa alegria, na verdade, deveria ser todas as vezes, a maior alegria nossa não era todas as vezes que nós recebêssemos uma bênção, mas todas as vezes que nós conseguimos dizer não ao pecado, que nós conseguimos dizer não à nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. Porque a única coisa que nos garante o céu não é quando somos usados por Deus, mas é quando nós obedecemos a Deus. Porque Jesus falou aqui de um grupo que foi muito usado, que Jesus vai dizer, te conheço. Como o Senhor não nos conhece? É um grupo que vai convicto que está salvo. É um grupo que está convicto que tem direito a entrar no reino dos céus, irmãos. Só que a convicção deles não está na sua caminhada, na sua obediência à palavra. A sua convicção está naquilo que eles receberam de Deus, o dom. A sua convicção não está em como eles têm, no que eles têm oferecido, mas no que eles receberam. Por quê? Porque quando uma pessoa é usada por Deus, ela não está oferecendo nada para Deus. Ela está sendo usada naquilo que ela recebeu de Deus. Por exemplo, se chega uma pessoa aqui, numa cadeira de roda, paralítico, eu oro por ela e ela se levanta e é curada. O que eu ofereci para Deus nessa atitude? Nada. Na verdade, porque não fui eu que fiz aquilo. Eu não tinha o poder de fazer aquilo. Eu recebi, foi o poder de Deus para fazer aquilo. Então, por isso que dom não vai te levar aos céus. Porque dom já é uma dádiva que Deus te deu. Agora, o que você pode oferecer a Deus? A única coisa que você tem para oferecer a Deus: obediência. Só isso. Você não tem mais nada para oferecer a Deus. Obediência. Porque se você pegar tudo que você tem hoje, se você pegar e dizer, não, mas eu vou dar o meu carro para Deus, a igreja, vou dar a minha casa, Deus já te deu isso. Porque Deus te deu capacidade de trabalhar, disposição de trabalhar e abençoar as obras das tuas mãos. Tudo vem dele. Tudo vem dele. É o que eu falei isso aqui para os irmãos na sexta-feira, que à noite, sabe? O povo de Israel
eles tinham aquele negócio de oferecer animais e sacrifícios a Deus. E eles iam lá, matavam um boi e ofereciam a Deus um carneiro, uma ovelha, oferecia a Deus um cordeiro. E de repente eles começaram a deixar de lado a palavra e viver só daquilo, porque eles achavam assim, oferecia um boi a Deus, às vezes até mais, né? A gente vê, tem algumas coisas de Israel que eles, por exemplo, Salomão, 1000 bois, 1000 isso, 1000 aquilo, é muita coisa. Então ele se achava, imagina, tirei um boi lindo lá do meu rebanho e matei, queimei ele, ofereci a Deus no altar. Aí eles começaram a pensar, fazendo isso está tudo bem. Deus está vendo, Deus tem até que me abençoar porque eu estou fazendo isso. Aí Deus chegou para ele e disse assim, escuta, você acha se eu quisesse comer um animal, qualquer um boi, se eu quisesse comer, nem aqui Deus aí comia, né? Era oferecido no queimado. Você acha que eu ia te pedir se todo o gado da terra é meu? Fui eu que criei todas as coisas? Tu acha que tu pode me oferecer algo? Que tu tem algo para me oferecer? Tu oferece. Se tu andar na minha presença, eu vou receber isso com gratidão, mas se não, tu está te enganando, porque tudo é dele. A nossa própria vida foi ele quem nos deu. Então a única coisa que nos resta oferecer realmente a ele é a atenção à palavra dele, a obediência à palavra dele. A pessoa está sendo muito usada, está cheia dos dons de Deus, sendo usada, orando, pessoas sendo curadas, libertas. Isso não está garantindo a salvação dele, não. Não garante. Porque isso aí não é mérito daquela pessoa. Às vezes nós começamos a admirar os homens de Deus, aquele homem é muito usado por Deus. Glória a Deus que ele é usado por Deus. Mas aquilo não garante a salvação dele. Eu não estou dizendo que a pessoa está perdida, não, né? Eu acredito que está salvo. Mas a pessoa não pode, porque está sendo muito usado por Deus, ela não pode se garantir que está salva por isso. Quer se garantir? Todo dia se dedica à Bíblia, a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você fazer a vontade de Deus é você aprender a vontade dele. Onde você vai aprender a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada. Fora dela você não vai aprender. Fora dela você vai viver a sua vontade, aprender a sua vontade, andar na sua vontade e às vezes até se enganando, achando que está fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, os judeus começaram a perseguir a igreja. E Jesus tinha avisado os apóstolos, eles vão perseguir vocês, por causa do meu nome. E Jesus disse, vai chegar uma hora que vão matar vocês e achar que estão fazendo algo que agrada a Deus. E é verdade, o apóstolo Paulo era o exemplo. Antes de ser o apóstolo Paulo, era o Saulo de Tarso, conhecido como Saulo de Tarso, que era o nome verdadeiro dele. Depois Deus muda para Paulo, Jesus muda. Ele perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus, achando, esses caras estão com uma doutrina aí que isso não é de Deus, eu tenho que matar, prendê-los, para eles ser mortos, acabar com esse povo. Então o que eu quero dizer com isso é que se nós não lermos a Bíblia, se nós não procurarmos entender a vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Vamos estar fazendo um bocado de coisa e achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Tem gente que virou um perseguidor, estou falando de cristão, virou um perseguidor de igreja, que ele só abre a boca para falar mal de igreja. Ele lê a Bíblia não para olhar onde ele precisa mudar, onde ele precisa melhorar. Ele lê a Bíblia para olhar qual denominação, qual igreja tem alguma coisa que ele não concorda,
que é para ele sair malhando e falando mal para todo mundo. Tem até aqui um na cidade que ele anda com a Bíblia em frente às igrejas, pregando contra as igrejas. Eu nunca vi esse cara. Acho que eu estava no hospital uma vez, esse cara entra. Porque ele vive nisso. A vida dele é falar mal das igrejas e dizer isso, não vão para as igrejas, e usando a Bíblia. Mas até Satanás usa a palavra para enganar. É ele mesmo usa. Então quer dizer, e a pessoa acha, uma pessoa dessa acha que está fazendo a vontade de Deus. Estamos. Nós temos que nos dedicarmos a aprender a palavra de Deus, e aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos colocando em prática todos os dias, porque nós somos cheios da nossa própria vontade. Aí vem a vontade de Deus. Aí eu tenho às vezes que deixar a minha vontade de lado para fazer a de Deus, e às vezes sou bem contrariado. Lembra dos discípulos de Jesus, quando Jesus falou acerca do divórcio? Perguntaram para Jesus: é certo o homem deixar a mulher por qualquer motivo? Porque Moisés nos deu carta de divórcio. Na lei de Moisés tinha um limite que o camarada poderia se divorciar. E Jesus chegou e disse assim: não, Moisés deixou porque o coração de vocês é duro, vocês não amam ninguém. Vocês hoje estão empolgados com uma pessoa, amanhã acabou o amor. Vocês não estão prontos para carregar problemas, estão prontos para cuidar de ninguém. Aí Moisés deixou, ele fica na vontade dele, porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de amar, ele tem uma facilidade de se apaixonar, que é diferente. Amor cuida, amor não busca os próprios interesses, paixão busca o próprio interesse. O camarada está apaixonado pela moça, ou a moça pelo rapaz, né? Vice-versa. Está apaixonado, ele quer toda hora estar perto dela, correndo atrás, de um lado para outro. A outra pessoa não quer nem saber dele, mas a pessoa está atrás, porque ele está buscando o seu interesse, ele não está nem preocupado com o interesse do outro, não. É aquela vontade, está perto. Passou essa vontade, essa paixão, o camarada nem se importa. Aí é onde muitos casam e chega uma hora que passa a paixão e agora é hora de entrar o amor em cena, que é a hora o amor é aquela coisa que você escolhe cuidar para sempre, escolhe estar junto para sempre. Só que a pessoa diz assim: não, acabou, esfriei, tem mais vontade. Aí você para um lado, eu vou para outro, vamos buscar outro. Aí de repente começa a se engraçar, se apaixonar por outra pessoa, aí vai para outra pessoa. Então é a dureza de coração. Divórcio existe por causa de dureza de coração do ser humano, tanto de um como de outro. Existe isso do ser humano, porque o ser humano ele é. Agora eu vou usar uma palavra que eu lembrei que um amigo há muito tempo falava. Ele é muito chonado. Está sempre apaixonado por alguma coisa. Só que a paixão passa rápido, porque paixão você não escolhe, ela domina você. Ela domina você tem sentimento que eu quero, tem que ter. Isso é por tudo, é por pessoas, é por coisas. Você vê que a pessoa, ela não tem esse notebook, ela vê e diz assim: eu quero. Eu quero mesmo, tem que comprar. Ela se esforça, se mata e compra. Aí quando chega novinha, ela usa toda hora, abre toda hora, quer. Passou um tempo, ela já não quer mais nem saber. Encosta para lá, nunca abre. Não quer mais saber. O comércio ganha muito dinheiro com isso, né? Principalmente agora a tecnologia, né? Celular. Camarada, nossa, que celular bonito, eu tenho que comprar esse celular. Aí ele compra, quando passa o tempo, ele já fica pensando: poxa, eu sou aí o mais novo aí, eu estou querendo. Só que isso também acontece em relação às pessoas. O rapaz conhece a moça conhece o rapaz. Não, porque eu tenho que estar junto, porque amanhã eu tenho que estar lá. Trabalha a semana já pensando no dia, o tempinho que tem.
para ir. Eu lembrei quando eu estava na sede de São Paulo. Tinha uns auxiliares lá que eles namoravam as moças iam para o emprego trabalhar ali perto da sede. Nossa, os caras ficavam inquietos quando dava tarde, porque ele tinha que tirar um tempinho para encontrar a namorada, tá? Sem trabalho, ela vinha. Depois, irmão, casa, com o tempo, a maioria se separa, porque já não está mais com essa coisa toda que tem que estar junto toda hora. Paixão, amor é uma coisa. Então quer dizer, quando falaram para Jesus, por que a carta de divórcio? Jesus, por causa da dureza do coração de vocês. A dureza de coração. Com muitos cristãos já aconteceu também com a igreja, dentro da igreja. Quando chegou na igreja era uma vontade, um desejo de estar na igreja toda hora. Não perdia um culto, não perdia nada. Hoje veio os empurrões, meu Deus, hoje eu tenho que ir na igreja. Não precisa. Está indo morrer. É sério. Alguns nem vêm mais, né? Já desistiu de vez. Mas é sério, isso é o ser humano. Então não adianta, a gente tem que todo dia estar aprendendo a palavra de Deus, nos dedicando para conhecer a vontade de Deus e fazer, porque senão vamos fazer a nossa vontade achando que estamos fazendo a vontade de Deus, achando que estamos fazendo algo que é da vontade de Deus. Não, mas o que eu estou fazendo, você sabe aquela frase que diz assim, eu não estou fazendo nada de errado, mas às vezes também não está fazendo nada de certo. Você, às vezes, não, sem contar que às vezes você acha que você está certo diante de Deus e não está. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, Marta e Maria, pessoas amigas de Jesus. A Bíblia diz que eram amigas de Jesus. Marta recebe Jesus na sua casa. Eu fico imaginando a cena, Jesus entrando na aldeia. Acho que para a gente entender isso, a gente tem que esquecer esse lado das cidades de hoje, e a gente tem que lembrar daqueles arraialzinhos, que é o que mais pode ser semelha, que eu creio que assemelha com as cidades, as aldeias daquela época. A gente tem que ir para aqueles lugares bem. Então Jesus entrando naquela aldeia, Jesus não andava só. Ele tinha 12 discípulos que andavam com ele. Sempre, não, 12 não, tinha mais, né? 12 eram os apóstolos. Depois sumiu todo, mas tinha mais. Você vê na Bíblia, vai ver que tem muito mais. Teve uma vez que ele mandou 70 discípulos. Mas ele andava sempre com um grupo de pessoas. Não sei quantas tinha naquele dia, mas os apóstolos estavam lá, os 12 pelo menos estavam. Ainda tinha umas mulheres que ajudavam no ministério de Jesus com dinheiro, que elas tinham condições, e que elas estavam sempre presentes, como Maria Madalena. Não vou dizer sempre, não sei, a Bíblia não diz que sempre, mas estava muito próxima ali. Mas era muito grata a algumas mulheres que ajudavam. Então, em algum tempo, algumas vezes elas estavam juntas. E Jesus chega na casa de Marta. Marta está em casa, tranquila, de repente entra na aldeia. Aquele povão. Quem está chegando aí? É Jesus. Para onde ele vai? Está vindo daqui, está vindo para casa. Aí Marta, meu Deus, você tem que preparar o almoço, tem que ajudar, tem que arrumar a casa, aquela coisa de mulher. E corre de um lado, corre para outro, corre para outro. Jesus chega e está Marta lá, corre de um lado. Sabe quando você já chegou em casa de alguém, de alguma pessoa assim, a mulher chega e diz assim, fica à vontade aí, que eu estou fazendo isso aqui, ela está correndo do lado, ela fica conversando com você e fazendo as coisas. Mesma coisa, Marta também não tinha tempo para Jesus. Por quê? Porque ela disse, eu tenho que servir ele chegou na minha casa. Então ela ficou cuidando, cuida de uma coisa, cuida de outra. A sua irmã
senta aos pés de Jesus e fica lá ouvindo Jesus. E a Marta fazendo as coisas, corre de um lado, corre de outro, e olha, passa ali, passa aquele rabo de ouro, e a Maria sentada. E ela trabalhando sozinha. Ela disse: meu Deus, mundão de gente, tem que fazer as coisas, fazer almoço. E essa preguiçosa aí não faz nada, só sentada. Que injustiça, eu aqui me matando e essa preguiçosa aí sentada. Maria era uma preguiçosa para Marta. Não queria nada, não ajudava. Estava lá sentada, tudo aos pés de Jesus, numa boa, só ouvindo. Que insensata, que preguiçosa, que injusta. Não está vendo eu correndo aí, essa multidão de gente que eu tenho que servir? Aí chega uma hora que ela fica tão, que ela não se segura. Aí chega para Jesus: Senhor, o senhor acha isso justo? Jesus estava ensinando, ela cortou o ensinamento. Eu aqui fazendo as coisas, correndo de um lado para outro. Olha, minha irmã, está aí do teu lado, sentada, não faz nada. Para falar, imagina você falar de alguém da tua família assim. Para um convidado, você tem que estar quase estourando mesmo, explodindo com a pessoa. Por quê? Porque Marta, na sua correria, com aquelas visitas em casa, ela tinha por certo que ela estava certíssima de fazer aquela correria para servir bem a Jesus, com a comida, com o alimento, com a coisa, com a casa limpa. Ela estava certíssima disso, que o que ela estava fazendo era para honrá-lo, era para agradá-lo. Só que aí vem a resposta de Jesus, que você conhece: Marta, Marta, estás afadigada em muitas coisas. Maria escolheu a única necessária: me ouvir. Então Jesus não estava preocupado com o almoço da Marta, com nada. Até porque ele sabia multiplicar pão. Ele tinha um pai que fazia isso para ele. Ele queria que eu ouvisse. Que mais importante do que o almoço que ela ia servir era a salvação dela. E a salvação, ela vem através da gente aprender com Jesus. Porque se nós não aprendermos com Jesus, nós não vamos crer. E a salvação vem pela fé. Se nós não aprendermos com Jesus, nós não vamos obedecer. Porque não tem como você obedecer, fazer algo que você não tem ciência. Não tem. Então tem que aprender. Aqui Jesus, ele fala de pessoas que entenderam que Deus cura, que buscaram os dons de Deus e foram cheios desses dons, que foram usados, mas que foram deixando de lado de aprender a fazer a vontade de Deus, e a iniquidade foi dominando, e de repente eles começaram a fazer coisas que era pecado, iniquidade diante de Deus, eles nem percebiam. E talvez até por estarem muito ocupados com o que fizeram, ou talvez estarem muito alegres, animados com a fama, porque imagina, se entra aqui um paralítico, um cego, eu oro e essas pessoas são curadas, e toda a cidade fica sabendo que um paralítico levantou aqui, que um cego, que era cego de nascer, saiu vendo. Isso é maravilhoso. Imagina quantas pessoas não vão me admirar. Até você mesmo vai dizer assim: nosso pastor é de Deus, o
cara chegou lá paralítico, ele mandou levantar da cadeira de roda, levantou. Até se você não gosta de mim, vai dizer, eu não gosto daquele pastor não. O cara é chato, cara não, mas o cara é de Deus. Isso não garante salvação. Porque isso eu posso ser usado, mas eu posso usar isso contra mim, eu mesmo. As pessoas começam a me admirar e eu começo a me achar que eu sou mais santo que o outro, que eu estou tudo bem comigo e que eu posso fazer qualquer coisa porque olha como Deus me usa. Aí eu começo a negligenciar minha caminhada com Deus, minha obediência à palavra, que é o que aconteceu com essas pessoas aqui. Aconteceu no sentido que isso vai ser lá na frente, isso vai acontecer. Vai chegar esse grupo de pessoas e vamos cuidar que não sejamos nós. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê dons para ele ser usado, mas não negligenciar a comunhão. Os dons não te garantem entrada no reino dos céus, porque os dons não são teus, são de Deus. Foi Ele que deu, Ele que usou. Uma pessoa usada, por exemplo, o missionário outro dia mostrou um testemunho bonito, rapaz, até eu falei disso aí, testemunho já algumas vezes. O rapaz chegou assim até lá na reunião, os pastores carregaram ele, para ele voltar, ele foi lá na frente, para voltar foi carregado, o missionário, não, traz ele para cá. E começou a mandar ele andar, ele foi andando, de repente o rapaz estava correndo, estava com o pé machucado, que ele não conseguia pôr o pé no chão. E Deus, o missionário disse, Deus falou com ele, você vai deixar ele ir assim? Então o missionário falou assim, não Deus, na minha força ele vai, mas na tua a gente pode mudar. E Deus curou. Aí quer dizer, aí vamos admirar o missionário, porque o missionário é uma pessoa especial por causa daquele milagre? Não, aquilo foi Deus. O missionário apenas obedeceu a Deus. O missionário é um homem como qualquer pessoa, e ele depende de Deus, andar com Deus, caminhar com Deus. Aquele milagre, ou tantos que já aconteceu no ministério dele, não garante a entrada dele no reino dos céus. O que garante é a caminhada dele andar no temor a Deus, como todos. Da mesma forma que você precisa da palavra, obedecer a palavra, o missionário, tantos que estão sendo bem usados aí, precisam também. Porque não é o que eles fizeram que vai garantir a entrada deles no reino dos céus. O que vai garantir é como eles estão andando com Deus. Se eles estão andando na obediência, estão fazendo a vontade de Deus. A vontade aqui, alguém pode dizer, não, mas se o homem está sendo usado para curar as pessoas, está fazendo a vontade de Deus. Mas espera aí, essa vontade que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo a vontade de andar afastado do pecado, porque se fosse de ser usado, esses daqui foram usados, porque o pregador ele pode ser muito usado por Deus nos dons, mas deixa passar essa bagunça aí. Alguém está achando que está fazendo festa. Deve ser os políticos fazendo barulho. Ou se religioso, né? O que gosta de fazer procissão? Os motoristas. Bom, e Machado pode ser o agro, né? Cozinha de caminhão. Bom, mas voltando aqui. Então quer dizer, se fosse as obras, que alguém pode dizer assim, não, eu ando fazendo a vontade de Deus, eu ando pregando o Evangelho, pessoas sendo curadas. Realmente, em parte é a vontade de Deus, mas a vontade que Jesus está falando aqui não é essa, porque se fosse essa, esses aqui estavam garantidos, porque ele diz, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós oramos, pessoas foram curadas. E ele diz, não conheço vocês, nunca conheci. O pior, olha o que ele diz, nunca conheci vocês.
Como não, Jesus? A gente era usado pelo Senhor. Como o Senhor disse que não nos conhece, a gente expulsava demônio no teu nome. A gente orava pelo doente, ele era curado. Maravilhas eram feitas pelas nossas, que a gente fazia no teu nome. E o Senhor disse que não nos conhece. Olha a surpresa. Eu estou pensando que tem gente que está pensando que está garantido apenas porque vem à igreja. Nem usado por Deus foi ainda, mas só porque está na igreja diz: não, eu já estou na igreja há tantos anos. Tem lugar que dá carteirinha, o cara até dá carteirada. Olha, minha carteirinha tem 20 anos. É sério. Meu irmão, para encerrar, a nossa caminhada com Deus é todo dia. É todo dia aprender dele. E todo dia colocar em prática o que estamos aprendendo. Não é currículo. Eu já tenho tantos anos de experiência. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu sou muito usado por Deus. Eu já fui muito usado. Não adianta. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí em seguida, eu até li aqui, que ele vem falando de quem escuta a palavra e não obedece. É uma casa que vai desmoronar. E aquele que escuta e põe em prática, vem os desafios, vem as lutas, e a pessoa se torna de pé, porque ela está firmada na palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que estar firmados na palavra de Deus. É ela que vai nos ensinar a fazer a vontade de Deus. É ela que vai nos guiar até Deus. É ela que vai nos guiar para entrarmos no reino dos céus. Não é apenas ficarmos Senhor, Senhor. A gente fala de Senhor, Senhor todo dia. Todo dia você vai orar, você fala: Senhor, Pai. Mas só é aquele que faz a vontade. Então vamos nos dedicar a aprender e obedecer. É a única garantia para ser salvo. E parar de admirar homens. Mesmo, mas está sendo muito usado por Deus. Mas se não tiver obedecido, tiver apegado, não estou no céu porque eu estou sendo usado, pode se dar mal no último dia. Bom, essa é a palavra de hoje.